movimento só que na área do Parque da Cidade. Acho que é o único local que você encontra movimento na cidade. Enquanto normais. Vocês estão entendendo? Mas mesmo perto do Parque da Cidade, ali você tem o quê? Você tem a Unimed, graças a Deus, tem farmácias abertas e uma pizzaria aberta só. Não lembro se tem mais nada. Exatamente. O desafio, gente, que eu estou tentando trazer para vocês aqui, quando nós estamos estudando essas questões da sustentabilidade urbana, estamos falando dos usos mistos, de fazer quadras em espaços pequenos públicos, verdes, espaços verdes, trânsito não motorizado e transporte público, o controle de automóveis, edifícios públicos, energias renováveis, a gestão de resíduos. Tudo isso tem a ver com o tipo de cidade que a gente planeja, e é esse desafio que eu quero trazer justamente para vocês, sabe? De se pensar como é que nós organizamos, como é que nós pensamos uma cidade, como é que nós pensamos uma área que se considere uma comunidade de bairros, sabe? Um determinado bairro deveria ser uma comunidade com uma vida própria, que tem os seus próprios, não só a sua própria infraestrutura, mas os seus próprios espaços e usos, né? Cada bairro deveria ter aquilo que dá vida naquele próprio bairro do jeito que está. E isso não é preciso destruir a cidade para reconstruir uma outra cidade. O desafio é como é que nós transformamos a cidade que temos, do jeito que ela está, como é que nós a transformamos para que ela seja mais sustentável e uma cidade com mais vida. Essa é a grande questão. Então, eu falo, é trazer pequenos tipos de ações na cidade que façam com que ela vire uma comunidade de maior sustentabilidade. Como é que nós criamos espaços mais verdes, espaços públicos verdes? Como? Por exemplo, uma horta comunitária. Uma horta comunitária. O Mário está a trabalhar com o seu projeto. Qual é o seu projeto mesmo, Mário? O Centro de Apoio à Pessoa Idosa lá. Isso. Você está trabalhando com o Centro de Apoio a Pessoas Idosas. Uma sacada, por exemplo, que você podia pensar é criar um espaço verde de hortas ou jardins onde esses velhinhos fossem trabalhar, mas que a comunidade toda de um determinado bairro pudesse usufruir daquela atividade. Sabe? E você causaria uma outra dinâmica no bairro através de um desses projetos. Por exemplo, tá? Incentivar sei lá, fazer um certo movimento, de fechar certas ruas, onde, essa rua, o que como é que chama? A Edna estava falando ali, se baseando nos princípios de Jane Jacobs, né? Fechar certas ruas e fazer com que elas sejam utilizáveis mais mais pelos pedestres do que com carros, porque, segundo a Vanessa, não readequa muito o uso dessas pessoas, né? Tem a poluição sonora, e, enfim, causa uma série de distúrbios, porque as ruas são muito estreitas, enfim. Então, como é que fazemos isso? Vamos colocar os carros do outro lado, vamos criar estacionamentos específicos para o outro lado, estacionamentos verticalizados. São pensamentos que nós temos que começar a trazer para a cidade que se quer sustentável. Vamos primar pelos espaços abertos e uso misto. Uso misto, tem uma loja embaixo, a Jéssica falou sobre isso. Então, vamos subir o gabarito desses locais para que a moradia fique em cima. E embaixo continuam a ter uso misto. É possível fazer isso? Mas então qual será a infraestrutura de transporte que vai conectar esses lugares com as outras áreas? É esse pensamento esse desafio de pensamento que nós temos que começar a trazer para nós. É possível sair dessa caixinha de pensar que só existe uma forma de fazer o urbanismo sustentável. Tá? Trazer a vida da cidade para a cidade.
é fazer com que todo indivíduo tenha acesso à cidade e não fazer com que 20 horas agora a cidade já não possa mais ser utilizada pela maioria da população, como vocês acabaram de falar agora. Não dá para ir no centro da cidade porque é perigoso. Vocês me compreendem? Faço entender? Vai oferecendo essas... eu tenho a impressão, para mim, que... eu não sei, a sensação é que parece que isso fugiu da mão do arquiteto, né? Parece que isso está na mão só do urbanista que está alocado numa prefeitura. É a sensação que eu sinto particular, entendeu? Se eu sou um arquiteto, tipo assim, quando eu pensei no centro de apoio idoso, eu pensei justamente com isso. Ele tem lá um espaço que tem um cinema que é para ser usado justamente pela comunidade. Tem espaços de comércio que favoreçam uma lanchonete, alguma coisa que as pessoas possam ter até a infraestrutura pronta e ela alugar e oferecer o quê? Por exemplo, tem as quadras lá, né? Como se fosse uma praça mesmo. Tem um espaço para a pessoa fazer caminhada. E, infelizmente, eu pensei com bastante estacionamento, porque, infelizmente, tem gente que vai querer ir de carro para lá. Mas eu coloquei isso no projeto. Mas eu nem, tipo assim, eu pensei isso enquanto a pessoa está lá, justamente porque a família vai levar o seu idoso lá, e ela tem, por exemplo, assim, na minha cabeça eu pensei assim, esse idoso, quem está cuidando é um ou outro filho. Então ele tem que ir lá, daí já que ele vai levar o seu idoso, aí ele pode ir com a criança para ficar lá enquanto o idoso toma uma medicação ou faz algum entretenimento. Eu pensei nisso. Mas aí parece que é um projeto voltado justamente para isso, né? Eu acho que ele favorece. Agora, fora isso, quando fala misto, hoje é só na impressão, realmente, como o senhor falou. Um empreendimento que use o térreo para ser comércio e em cima residência, porque aí parece que vai ter uma simbiose, que a pessoa, para ir para a casa dela, ela vai passar por algum comércio, por uma padaria, por uma confeitaria, por uma lanchonete, por uma padaria menor. Aí sim ela vai começar a se sentir... Está embaixo da casa dela. Aí ela começa a ter segurança. E começa a usar, né? Exatamente. Vocês já se perguntaram, por exemplo, por que tem tantas academias, tem mais academias do que padaria nas nossas cidades já? Já se perguntaram isso? Olha, não é a minha praia. Não é só praia, academia, né? Pergunta aí, vamos ver. O Rafael, é a praia do Rafael. O Rafael que é o homem da academia, os caras. O que é da academia aí? Né? Então, analisando um pouco a questão do centro ali, utilizando dessas premissas, eu acho que nós temos ali algumas áreas, alguns estacionamentos hoje que são utilizados como estacionamento, que são grandes áreas ali no centro, que dá para a gente fazer uma infraestrutura para que abranja essa questão de utilização mais noturna desse centro sendo utilizado né, por funções não de uso somente comercial, mas de uso misto aí também, né, fazendo talvez uma verticalização, utilizando a parte superior para residências e a parte de baixo como comércios de restaurantes de uso que tragam as pessoas para né? E talvez ali na parte central conter um pouco os trajetos, o sistema viário apenas para ligações de ônibus, apenas restringir o acesso de carros, fazer com que os carros façam uma volta pelo centro, não pelo centro, mas em volta, façam que eles façam rotas diferenciadas,
e criem bastante calçadão, né, com bastante atividades, como a própria academia ao ar livre para utilização noturna, ou própria atividades de parquinho para que com que as pessoas consigam levar os filhos à noite, saindo do trabalho, como o senhor comentou, né, do Claudinei saindo com o filho, e podendo fazer essa utilização com segurança na parte noturna. Então, é algo que a gente pode estar explorando, é o que eu vejo. Exatamente. Isso, muito bom. Gabriela, está muito calada. O que é que você está sentindo disso? Calada, mas estou presente aqui, professor. Estou prestando atenção. Estou sentindo. Aí sim. O que é que você acha disso, Gabriela? Essa discussão que os meninos estão falando. Do porquê tem mais padaria? Do que porque tem mais academia? Já que você lembrou disso, responde para nós aí, por que tem mais academias fechadas, assim, do que padaria? Particulares, professor, porque eu acho que o pessoal hoje em dia está mais vaidoso, né? Está mais preocupado em cuidar do corpo do que comer, sei lá. É uma boa pergunta. Eu também nunca parei para pensar sobre isso, não. Então, por que a cidade não pode... Vejam só qual é a importância do arquiteto urbanista. Como é que está tudo interrelacionado com o urbanista. Por que a cidade também não pode ser essa academia das pessoas? Porque eu já fui em cidades em que eu vi pouquíssimas academias, pouquíssimas. Sabe onde as pessoas faziam as atividades? Ao ar livre. Ao ar livre. Tinha um monte de espaços quase... Claro que nós temos, não é que nós não temos. Nós temos também aqui no Brasil. As nossas cidades têm muitas academias ao ar livre e tal, né? Tem mais academia de idoso do que academia mesmo, né? Mas temos aqui. E isso é bom. O Mário sentiu feliz agora. Mas, né? Não, eu achei que era isso. As pessoas têm vergonha de ficar na praça, porque lá parece que é coisa para velho, entendeu? E que lá no coisa é para jovem. Criou isso. Professor, alô? Vanessa, quem estava falando? Thaísa. Quem estava falando? Fala. Tá dando para me ouvir? Agora sim. Não, então, por causa que essas academias eu não acho muito boas para pessoas jovens, não é questão de idade, é porque eu não acho elas boas para, por exemplo, hipertrofia ou para pessoas que querem perder peso, essas coisas, eles não ajudam tanto. É mais para alongamento e para você não ficar parado mesmo. Eu acho que essas academias não são tão eficientes. Acho que por isso que eles investem em academias privadas, né? Para essas pessoas que querem pegar peso, já que essas academias de ar livre não existem também. Sim, claro, tem isso. Mas poderiam existir. Tem cidades que tem, você vai na academia ao ar livre, você tem tudo lá, tem até pesos, os caras levantam peso, já fiz isso, levantam peso, tem todos os bombados lá e tal, poderia existir. Mas, claro que não é para acabar com a academia particular. Mas eu só estou dizendo que o fato de fazer as pessoas saírem de casa, né, a cidade ela começa a ter uma característica mais sustentável e mais agradável de se morar quando ela é capaz de fazer as pessoas a caminhar, certo? É claro que ela tem que ter essa capacidade. A cidade precisa ter a capacidade de dizer assim, olha, eu estou aqui, vocês precisam me utilizar, eu estou aqui.
Ela não pode ser um instrumento de medo. A cidade não pode ser um lugar onde as pessoas tenham um horário em que aqui não dá para andar, eu não posso andar aqui. Se eu estiver bêbado, não eu, tá? Você nunca vai me ver bêbado, mas se o cara estiver bêbado, ele não consegue andar numa calçada. Numa calçada, né? Se o cadeirante estiver andando sozinho, ele não consegue andar na calçada. Se você quiser fazer uma caminhada romântica, tá? De noite, como 10 horas, 11 horas, 20 horas, você não consegue, porque não tem iluminação, você não tem um parque onde pode sentar, você não tem um parque onde você fica, não estou falando de parque, mas de praça, isso que vocês chamam de praça, sabe? De você sai de manhã e fica lá deitado tomando um sol e ninguém vai chatear você, ou então tá tudo ok, sabe? Esse tipo de infraestrutura, esse tipo de urbanismo que nós temos no Brasil capacidade de ter, porque temos o clima maravilhoso, temos espaços maravilhosos e a gente simplesmente não usufrui, faz as nossas cidades serem raquíticas, entende? Então, é isso que nós temos que começar a pensar. E começamos a pensar começamos a falar das questões mais técnicas. Nós falamos de como constituímos uma cidade. Primeiro falamos se uma cidade precisa ser compacta ou dispersa, quais são as consequências as diferenças de umas ou de outra, como nós temos que fazer a relação entre o gabarito de uma cidade ou de um edifício com a infraestrutura da própria cidade, tá? E como é que nós fazemos os diferentes usos do espaço serem também sustentáveis. Então, acabamos falando do uso misto. O uso misto, para nós, estamos dizendo que acaba sendo uma estratégia sustentável para uma cidade. Então, o uso misto é a consorciação de todas as atividades e serviços em um mesmo espaço. Quais são? O lazer, comércio e trabalho, todos em um mesmo espaço. Porque de manhã ou de tarde as pessoas estão trabalhando, há uma grande dinâmica e um senso de segurança. A segurança não é dada só pela iluminação ou só pela presença de policiamento no lugar, mas também pela presença de atividades até comerciais ou de lazer no local. Porque quando você tem pessoas circulando numa determinada área, você se sente, obviamente, mais seguro. Tá? Um bandido, ou sei lá, pensa 2 vezes em fazer alguma coisa quando a área está movimentada do que quando a área está deserta. Então, o que nós temos que evitar é que os nossos projetos urbanos não gerem áreas zumbiláticas. Não existe esse termo, mas vocês entenderam? É de Zumbilândia. Tá? Nós podemos... nós falamos dos condomínios fechados. Os condomínios fechados, tá? Eu, em particular, embora tenha toda a questão de é preciso, tem toda a justificativa, mas eu ainda sou um crítico dos condomínios fechados, porque eles são uma das causas que fazem com que as nossas cidades sejam zumbiláticas. Não existe esse termo, mas vocês entendem. Esses condomínios, esses shoppings aí, grandes shoppings fechados e tal, não sei o quê, isso é um tipo de urbanização que vem com uma série de discussão econômica, social e tal, tem toda uma justificativa para isso, mas só estou dizendo que todo esse tipo de urbanismo que nós adotamos, esse tipo de ideias, né, de fazer esses condomínios fechados, grandes shoppings fechados, onde você, para entrar, tem que pagar, né? Principalmente se tiver com automóvel. Tudo isso limita a capacidade de uma cidade se tornar, primeiro, mista, sustentável, democrática e agradável de se morar. Esta é uma posição e uma dificuldade que, em particular, eu vejo nas nossas cidades. Porque quando você espalha, imagine que você espalha, tá, todo esse que tem num shopping em uma rua, e em vez de ser um shopping chique, você cria uma rua chique.
Só que essa rua chique, ela é chique porque tem as lojas de marca e chiques nela. Então, aquela rua acaba sendo uma rua chique. Só que a rua é pública. Qualquer um vai ter acesso a ela e pode circular nela. Qualquer cara, até um mendigo, vai poder circular e até o mendigo vai ter mais gorjeta, porque naquela rua passa gente chique e rica que vai na loja da Gucci, na loja de sei lá quem, desses carinhas, mas só que a loja já está na rua, entendeu? E como elas são chiques, acabam dando uma aparência linda para a rua. Aquela rua acaba sendo, inclusive, uma rua turística, sabe? Porque você vai passear nela, você vai andar nela. Ela está ali, é para todo mundo. Mas quando se tira essas lojas e coloca-se num local fechado, onde o mendigo não pode entrar, ou onde um pobrezinho não pode entrar, você já está cerceando o direito à cidade, porque isso faz parte da cidade. Esse é um aspecto. Quando você tira a recreação, né, aqueles espaços, ou qualquer tipo de recreação, e você coloca um espaço fechado onde tem que se pagar, por exemplo, eu vejo muitas vezes que para ir ao shopping, os pais levam as crianças no shopping para a criança ir brincar. Vocês sabem disso. É lá onde tem os brinquedos. E lá a criança, ou o pai tem que pagar para a criança ter o brinquedo. Entende? Então, esse tipo de coisa, por que vocês não pensam em tipos de brinquedo, em urbanismo, onde a pessoa possa levar a criança em um espaço público e utilizar do espaço público de modo acessível, democrático e não pagável, só simplesmente usando a cidade em si? Por que não criar esses espaços? Por que não pensar nesse tipo de políticas que causem cidades mais acessíveis para todos? Cidade para todos. Estão compreendendo a minha provocação? Porque você faz um condomínio com um muro. Esse muro, ninguém mais constrói ao lado. Não tem loja, não tem nada. Você passa de noite ali, não tem ninguém, não tem nada. Então, como é que uma cidade pode ser sustentável quando a cidade cerceia os usos e cerceia os acessos, tá? Aquilo que deveria ser as áreas públicas? Essa é a provocação. Estão me entendendo? Sim. Por quê? Porque quando você fala de transporte, o próprio transporte, gente, pensem bem nisso. A política do carro que nós temos no Brasil, essa resistência que o poder público, ou sei lá quem está ali no comando disso, essa resistência que se tem de se criar, não é porque não se sabe. O que nós estamos falando não é nada novo de que os técnicos não saibam. Não é porque não, alguns não sabem mesmo. Tem alguns técnicos aí que estão em secretarias de transporte, não entendem nada disso, não sabem o que fazer com a cidade em termos de transporte, infelizmente. Mas essa resistência de criar modalidades de transporte mais múltiplas e mais acessíveis, essa resistência tem a ver com uma luta de poder, inclusive com algo que nós estamos acostumados a fazer, que é periferizar as pessoas. Ou seja, no mundo não quer pessoas com necessidade. Não quer que certo tipo de pessoas venham para a cidade. E como eu não quero que certo tipo de pessoas venham à cidade, eu não vou colocar e não vou fazer com que o transporte seja um meio de transporte democrático ou acessível. Simples assim. Então, eu vou supervalorizar a política do carro, que também é um tema muito mais complexo, tem uma série de debates em relação a isso, tá? São questões sociais, políticas e históricas, inclusive, tá bom? Eu supervalorizo a cultura do carro, porque eu sei que o carro, apenas alguns podem tê-lo, e também isso responde a outras demandas, tá? De outros interesses, mas que não há de todo o povo. Então, isso
é o que vocês, como urbanistas, têm que discutir e encontrar as formas certas de trazer à tona e causar mudanças. É isso que eu estou falando. Desenhar outro tipo de cidades. Tá? Como é que nós fazemos a cidade mais democrática, sustentável, se nós temos um sistema que ele foi feito para deixar as cidades do jeito que estão? Como a gente faz isso? Renata? Renata? Você está compreendendo o que nós estamos falando? Estou sim, professor. Apesar que teve muitos... Está me ouvindo, professor? Estou ouvindo bem, filha. Pode falar. Estou sim. Apesar que teve muitos momentos que cortou bastante a sua voz, pelo menos para mim. Eu vi agora no grupo que alguém perguntou se tinha alguém com o microfone aberto, porque dava muita interferência, mas eu sim. Ah, que pena, que pena. Mas, Vivian. Vivian? Oi. Você compreendeu o que nós falamos? Conseguiu pegar? Mais ou menos. Porque o barulho no fundo estava atrapalhando bastante. Você está com o microfone aberto ou agora está aberto, mas antes estava fechado? Fechado. Sim, fechado. Tá, mas agora você está ouvindo bastante, né? Acho que todo mundo agora fechou, né? É quando o pessoal abre, aí fica aquele barulho. Mas acho que todo mundo agora fechou. Está ouvindo bem, certo? Agora. Certo. Sim. Você conseguiu compreender os princípios para criarmos as cidades sustentáveis? Ou não? Isso pelo menos ficou claro? Sim, isso sim. Isso ficou claro? Ficou. A questão dos usos mistos, como uma das estratégias para criarmos cidades mais sustentáveis e mais democráticas. Ficou claro também? Também. Você tem algum comentário a fazer? Não. Gláucia. Cadê a Gláucia? Não estou vendo a Gláucia aqui. Eu estou aqui. Bom, abre o seu microfone, fala para nós. Qual é o seu comentário? Abri, professor. Abri. Isso, agora faça o seu comentário. Sobre uso misto? Não, sobre tudo o que nós falamos e como é que a gente sai dessa. Como que sai dessa? Teve uma discussão, o Mário, sim, o Luiz, o sim. Rafael, estávamos aqui discutindo e eu agora fiz um panorama bem geral de tudo que eles estavam conversando aqui e tal, e eu fiz um panorama agora, acabei de falar, sobre questões que, na minha opinião, limitam as nossas cidades de serem cidades sustentáveis, né? E eu citei ali alguns exemplos que eu acho que acabam matando a vida das nossas cidades, né? E eu estava falando que as cidades precisam ser mais usuais, precisam ser cidades que convidam o uso para elas próprias, né? Mas, infelizmente, nós temos alguns elementos, e eu citei ali dois, citei essa instituição de condomínios fechados, né? Murados, e falei também um pouco dos grandes nossos shopping centers que nós temos, né? Eu citei esses dois elementos como elementos que, na minha visão, na minha compreensão, eles limitam o uso da cidade como um espaço democrático. Você compreendeu isso? Compreendi, professor. Na minha opinião também, concordo com muitos alunos que falaram aí. Inclusive, no meu projeto TFG, é esse raciocínio que eu sigo, sobre deixar o térreo como a linda palavra fruição pública, né? Que é um acesso ao público, e as partes de cima como realmente moradia, trabalho e tudo mais, um mix, porque para mim a sustentabilidade sim é um grande progresso. Eu concordo plenamente com tudo isso que foi falado aí na aula, agregou bastante. Isso.
Sim, quem está falando? É a Jéssica. É a Jéssica. Tá. Então, o que eu penso, eu acho que deveria ter mais iniciativas também do próprio poder público, entendeu? Através de políticas públicas, porque hoje em dia o que acontece? Assim, a maior dificuldade é o mercado imobiliário. Como o governo, ele atualmente só pensa em dinheiro e não no bem-estar da sociedade como um todo, conclusão, o mercado imobiliário vem, engole tudo que tem, entendeu? E acaba perdendo essas raízes mesmo da gente estar em convívio com a sociedade, poder sair numa rua, ter gente na rua durante a noite, ter espaços que a gente possa estar utilizando na nossa cidade, entendeu? O mercado imobiliário, ele vê um centro como onde possa gerar dinheiro e lucros, mas não vê a qualidade do espaço para o humano, entendeu? Para a gente poder usufruir desses espaços no dia a dia. Muito bem colocado, Jéssica. Muito bem colocado. De fato, o setor imobiliário, o setor imobiliário, vocês lembram que faz parte dos agentes estruturadores do espaço, né? Nós falamos disso, que existem alguns agentes que estruturam o espaço e o setor imobiliário é um deles. E eles não está interessado em fazer cidade para as pessoas. E vocês que estão se formando, vocês farão parte, inclusive, muitos de vocês farão parte desse setor imobiliário. Então, a minha preocupação é como vocês vão tentar fazer essa simbiose entre esse desafio de fazer cidade para as pessoas e, ao mesmo tempo, atender aos anseios do setor imobiliário, né? Não é ruim. A existência do setor imobiliário precisa existir e sempre existirá. Porém, é preciso que vocês, como profissionais e arquitetos e urbanistas que estarão, seja no poder público, seja trabalhando pela prefeitura ou trabalhando pelas empresas que contratarão vocês, não percam essa consciência de que vocês precisam fazer cidade para as pessoas. E isso não pode ser só uma utopia, isso tem que ser um princípio profissional e de vida vossa, porque quando se debaterem com o mercado propriamente dito, vocês poderão ver que a coisa não é tão simples assim, né? Mas que também nós não podemos simplesmente jogar a toalha. É preciso, de alguma forma, nos nossos projetos que a gente faça, é preciso que nós tenhamos esses conhecimentos e esses princípios em pauta. E, futuramente, por isso que é importante a criação de comunidades de profissionais fortes para começar a reverter essa questão diante do poder público. A população, ela não tem voz para mudar isso nunca vai mudar. Inclusive, a cidade de Jacareí já tem, sei lá, 200 anos, não sei. E ela ainda parece uma cidade bem colonial, apesar de estar aqui no Vale do Paraíba a menos de 100 quilômetros, né? 80 quilômetros de São Paulo. E ainda ela é uma cidade que deixa muito a desejar nesses quesitos que nós acabamos de debater. E principalmente por causa da questão que a Jéssica também levantou agora, né? Então, eis aí uma boa questão para a gente pensar. Naquilo que diz respeito a vocês não podem deixar de pensar, não podem deixar de projetar a cidade adequada. Vocês têm que ser esses ícones que vão projetar a cidade para as pessoas, tá? E isso é interessante, muito bem trazido, Jéssica, muito, muito bem colocado. O professor. Quem abriu? Fala, Glaucia. Hoje tem bastante município que está apoiando, né, nas suas leis municipais, esse ato de fachada ativa e fruição pública, inclusive São José é uma delas, né? Que o construtor ele acaba ganhando com isso. Ele consegue mais no gabarito de altura dele e também nos impostos. Exato.
Então acho que é uma boa ideia. Isso aí poderíamos chamar isso de uma certa parceria, né? Uma parceria com esse setor privado mesmo, o setor imobiliário, né? Uma parceria entre setor privado, imobiliário, setor público e a comunidade pública que vai utilizar esses espaços. Então acho que uma boa saída é a gente construir políticas de negociação entre esses três poderes, que também não é tão simples assim, né? Mas que faz parte e deve ser buscado. Leriane, você está com a gente? Leriane? Ela tá, mas ela tá sem microfone. Mas ela está com você ali? Ela tá só assistindo. Ah, tá. Professora, ela mandou no grupo de urbanismo que o microfone dela não estava pegando. Ah, tá. Entendi. Ô, Joel. Joel. O Joel saiu, foi ver TV, foi ver o Bolsonaro? O que aconteceu? Não, eu achei que estava ligado no microfone. Estou aqui. Você não estava lá no panelaço, não, né? Não, nem perto da minha casa tem aqui panelaço, não. Então, fala aí, como é que é essa compreensão? Você está com gente aqui? Eu estou, professor, mas muita coisa eu não consegui entender quando você falou, porque ficou o áudio horrível, cortando. Mas eu concordo com o que as meninas estavam falando também. A Vanessa colocou e que a Glaucia também colocou que a gente tem que pensar agora em espaços que eles possam ser acessíveis para todo mundo. Não ter limitações, como tipo, você citou os shoppings, né? Não é todo mundo que pode ir no shopping ou se sente à vontade num shopping, diferente de uma praça, de um lugar que seja público, né? Você sabe que essa coisa do shopping, o shopping é uma invenção americana, isso aí, tá? E já está morrendo muito. Aquela discussão da Jane Jacobs, ela é tão antiga que a Edna falou, ela é tão antiga que hoje ainda continua, os caras estão desenterrando aquela discussão para debater novamente as ideias da Jane Jacobs. E tem um outro autor, eu não lembro o nome agora, é um artigo em inglês, que fala da morte dos grandes shopping centers. Pelo menos lá, os shopping centers já começaram a morrer, porque pessoas estão privilegiando mais essa coisa do shopping urbano. O shopping urbano que eu digo é da loja do comércio urbano, da área mista, que as pessoas querem caminhar nas ruas, andando nas ruas e estar rodeadas de uma dinâmica urbana, da vida urbana. Então, não querem... Porque o shopping é uma imitação. O shopping tentou tirar da cidade, tá? Tentar tirar da cidade as características que ela tem, daquilo que é lindo, legal, bom e maravilhoso, e levar para um lugar fechado. Tá? É um sistema bem assim empreendedor, né, no sentido mais capitalista, tentar tirar a essência da cidade para levar para um lugar fechado. O que foi uma sacada e atende, aí no Brasil até hoje ainda atende. E é engraçado, as pessoas... Eu fico olhando as pessoas tomando banho, se preparando para ir no shopping, né? Elas ficam lindas para ir no shopping, porque é o shopping. Eu não entendo o que tem no shopping para as pessoas, sei lá, ficarem tão assim, entende? Mas, infelizmente, ele acaba sendo um instrumento, um elemento que é mais de cerceamento do que de conexão da vida urbana, infelizmente. É claro que muita gente vai ao shopping, claro que muita gente utiliza o shopping, e ele hoje faz parte da cultura aqui, talvez, não sei, mas a vida não está no shopping. A vida urbana, de fato, ela está na cidade, aquela cidade lá fora, que nós estamos abandonando. Então, nós temos que resgatar a cidade de fato.
E para resgatar a cidade de fato, existem algumas coisas que nós temos que fazer, e uma delas é o tipo de desenho e de plano que nós fazemos para a cidade. A maneira como nós desenharmos e planejarmos a cidade vai determinar a forma como as pessoas viverão as suas próprias vidas, entende? Então, isso aí é fundamental. Certo, pessoal? Certo, professor. Certo. Certo. Muito bom. Ok. Maravilha. Então, vocês depois, quem tiver acesso ao AVA, olha lá na... Bom, tem aqui um vídeo. Vamos ver para terminar a nossa aula agora. Deixa eu ver aqui, tem um vídeo. Vamos ver se ele consegue passar. Só para... Você consegue ver aí? Sim. Você vai Sim. vai subir. Sim. Então, ele vai falar uma coisa interessante aqui. Tá? Professor, esse vídeo eu tenho no AVA, eu vou precisar sair, tá ok? Ixi, tá ruim, hein? Ui. Tá, você depois olha. Você, quem é que tá falando? Porque eu vou fazer agora. Quem é você? Eu, Claudinei, que falei. Ah. Eu vou colocar sua presença aqui. Eu vou terminando aqui com o pessoal, tá? Ok, obrigado, professor.